Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras falam pra gente, né? Hoje que é dia de Cristo Rei, né? Nós recordamos, né, também o dia dos leigos e leigas da nossa igreja, né? Celebrando este mistério, né? Que nós possamos colocar diante do Senhor vidas, né? As vidas de todos que anunciam o Evangelho. Então, a primeira leitura de hoje está em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 a 3. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 a 3. Então, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis-nos aqui teus ossos e tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, que Deus, ele é Davi, né, a escolha de Davi, né, para ser rei de todo Israel, né? Aí o Senhor disse a Davi: Tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe, né? O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom na presença do Senhor e eles o ungiram rei de Israel, né? Então ele governou ali todo o povo de Israel, né? Porque ele foi escolhido por Deus para isso, né? Então, que a gente possa também, né, sempre cada vez mais, Deus também nos dá uma missão, né? Então, que a gente possa realmente abraçar, né, com todo o coração, né, a missão que Deus nos dá e fazê-la, né, com bastante alegria e com bastante fé, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Colossenses, capítulo 1, versículo 12 a 20. Colossenses, capítulo 1, versículo 12 a 20. Irmãos, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino do seu Filho amado, por quem temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Então, essa segunda leitura mostra pra gente também isso, né? Que Deus, né? Nós devemos dar graças a Deus, né? Porque Ele nos tornou capazes, né, de participar da luz, né? Que é a herança dos santos. Ele nos liberta do poder das trevas. Ele nos livra do mal. Isso é motivo de alegria para nós, né? Cristo é a cabeça do corpo, é a cabeça da igreja, né? Ele é o princípio, né? O primogênito dentre os mortos, né? Porque Deus, como diz aqui na carta, Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz, sangue, né, que ele derramou por nós na sua através da cruz, né? Ele que deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia, tá certo? E agora, falando do Evangelho,
hoje ele está em Lucas, capítulo 23, versículo 35 a 43. Lucas, capítulo 23, versículo 35 a 43. Naquele tempo, quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos. E os que o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, em João capítulo 17, versículo 1, fala assim: o reino de Cristo se evidencia na sua hora, a hora da sua paixão e morte de cruz. Então, o Evangelho nos insere na declaração de Jesus diante de Pilatos. Tu o dizes, eu sou o rei. Essa revelação de Jesus coloca Pilatos numa situação estranha, pois o acusado realiza o reino, reivindica a realeza, e o reino. Jesus criou com estas palavras um conceito novo de reino e realeza, porque o fundamento do reino e da realeza é a verdade. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz, Jesus disse. Então, verdade e mentira no mundo estão misturadas, A verdade como tal fica obscurecida. A verdade é incômoda para o homem, mas é o guia mais seguro para que saia da prisão, saia das trevas, e para realmente ir para a verdadeira liberdade. Então, o mundo só experimentará a verdade na medida em que refletir Deus. A fonte e a origem de toda a criação, a razão eterna de onde tudo brotou. A missão de Jesus é dar testemunho da verdade, isto é, de manifestar a realidade de Deus e da sua vontade diante dos interesses e dos poderes do mundo. Deus é a medida, é a razão, é o sentido de tudo que existe. Então, a verdade é o verdadeiro rei, que dá todas as coisas a sua luz e a sua grandeza. Toda a vida e a pregação de Jesus foram um anúncio do reino de Deus. Então, a realeza anunciada por Jesus nas parábolas, e agora, diante de Pilatos, é a realeza da verdade. Então, se nós permanecermos na palavra de Deus, nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. Então, se o Filho vos libertar, serás realmente livres. Então, o reino de Deus nada mais é do que o reino da verdade. O reino de Jesus, resumindo tudo isso, é o reino da verdade, o reino da vida, da santidade e da grandeza. Também é o reino da justiça, do amor e da paz. Então, é esse reino que nós devemos buscar na nossa vida. Que a gente possa realmente, com as nossas boas atitudes, com as nossas boas ações, sempre, buscar esse reino de Deus, o reino da verdade, o reino da vida, da justiça, do amor e da paz, tá certo? Então,
Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.